Hoje, no programa 9 Minutos, a gente tem uma conversa com um especialista a respeito das perspectivas de melhoria da cena política com o advento da chamada Lei das Fichas Limpas e outras considerações. Para isso, eu vou conversar com esse especialista, que é o professor Antônio Leal de Oliveira, professor universitário de Direito e também dirigente da Escola Superior de Advocacia da OAB Espírito Santo. É com ele que eu converso agora. Antônio, como é que você vê esse advento da Lei da Ficha Limpa? Você acha que ele é garantia de assegurar uma purificação do processo da representação nossa? Eustáquio, melhora, mas purificar totalmente é praticamente impossível ou muito difícil somente com essa lei. Eu acho que há uma série de outros fatores que devem ser levados em consideração na escolha, vamos dizer, desses potenciais candidatos. A ficha limpa é um avanço, ela vem para atender um clamor da população, afinal, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas solicitaram ou assinaram, o projeto de lei, que foi depois votado pelo Congresso Nacional, mas ela é um passo, mas não é, vamos dizer assim, responsável por toda essa purificação que se pretende do processo político e da escolha dos candidatos. Ela tem aspectos vulneráveis, aspectos que já são preliminarmente questionáveis, Antônio? Ela traz alguns problemas, alguns questionamentos, inclusive dentro até da própria Corte Constitucional, do STF, que não foi unânime na aceitação da constitucionalidade dessa lei, especialmente com relação ao assunto da presunção de inocência, com relação à aplicação, que foi decidida que ela teria validade. Ou seja, tem uma série de aspectos polêmicos que envolvem essa lei. Apesar de, no bojo, ela atendeu o que a população esperava dela. Tá, agora no que diz respeito, por exemplo, ao impedimento por uma decisão de uma ação de colegiado de entidades. Sim. Especificamente isso, como é que se vê isso? Esse ponto é extremamente controverso, porque pela lei, se um colegiado de uma entidade de classe, por exemplo, CRM, OAB, condenar um futuro candidato, ou esse futuro candidato tiver alguma condenação por esse colegiado, ele está impedido de se candidatar. E não se trata de um órgão judiciário, se trata de um órgão de classe, onde, por mais idôneo que seja, você abre possibilidade para disputas internas, inclusive até disputas políticas em torno da direção dessa entidade de classe, que pode acabar gerando uma eventual condenação. O que você acha que Veja bem, nós temos um problema fundamental no Brasil, que é a questão da educação, né? Sim. A verdade é essa. A gente tenta se criar alguns tipos de mecanismos, de expedientes, como salvaguardas e como... Mas como é que você acha que deve ser o procedimento? O que você acha que deveria contribuir mais decisivamente para um aprimoramento da nossa representação política? Eustáquio, eu acho que a lei do Ficha Limpa, a lei complementar número 135 de 2010, ela é um avanço, mas ela não supre o que é, para mim, na minha opinião pessoal, a principal deficiência do sistema político brasileiro, ou o principal problema desse sistema, que é a questão da educação, da responsabilidade que o povo deve ter por essa escolha. Ou seja, analisar em que candidato se vota, em que condições esse candidato se propõe a um projeto político, qual partido, quais são as propostas desse partido. Por exemplo, muito se sabe, muito se discute que o sistema partidário brasileiro, hoje, ele gira em torno praticamente dos mesmos aspectos. Você já não tem mais aquelas diferenças programáticas de fundo entre os principais partidos nacionais. Você diferencia muito pouco as ideias dele, ou seja, um partido que tradicionalmente foi vinculado à direita, hoje faz defesa de programas sociais. Um partido tradicionalmente de esquerda, hoje adota políticas econômicas chamadas de liberais ou neoliberais, como querem alguns. Ou seja, hoje há uma mescla muito grande nesse sistema partidário brasileiro e a população, ela muito pouco, vamos dizer assim, num número muito reduzido dela, se preocupa com isso. É uma questão que eu, como professor, e vocês, nós, como cidadãos, de uma maneira geral, podemos nos perguntar e perguntar a pessoas próximas da gente: quem foram os representantes que você escolheu nas últimas eleições, por exemplo, para cargos representativos do Legislativo? Ele foi eleito? Quais foram as propostas de lei dele? E o que ele votou contra ou a favor? Você estava de acordo com aquilo? A maioria de nós não acompanha vamos dizer assim, esse mandato, e depois esse candidato se apresenta de novo como candidato pretendente daquele cargo político, e nós não fazemos essa avaliação de uma maneira geral. Então, por mais que a ficha limpa venha atender uma demanda da população,
a população ainda tem o seu dever de casa a fazer, tem ainda que buscar se conscientizar mais e cumprir, vamos dizer assim, de maneira mais consciente essa obrigação, esse dever constitucional que é o voto. E nesse contexto, como é que você vê a compulsoriedade, a obrigatoriedade do voto? A compulsoriedade, a obrigatoriedade do voto, ela veio por parte do Constituinte, a meu ver, primeiro como um temor que esse Constituinte tinha de uma apatia da população. Normalmente, quando se fala de política, qual é a primeira imagem que vem à população de uma maneira geral? Rejeição. Rejeição. Isso é um espaço para pessoas corruptas, esse é um espaço para pessoas que não estão lá para pensar no bem público, sim no bem pessoal, não é correto? Então, o Constituinte, temendo essa apatia da população, ele imaginou uma forma de compulsoriamente forçar as pessoas a se conscientizarem da importância da sua escolha. Além disso, tem um outro fator. Você não obrigando as pessoas a votarem, você não obrigando o voto, vamos supor os chamados casos de currais eleitorais, as pequenas cidades do interior, onde ainda reinam aquela tradição daquelas famílias que tradicionalmente exercem um comando político. Se uma parte da população se exime da responsabilidade de votar, a possibilidade de você, vamos dizer assim, corromper o voto daqueles que iriam se dispor a votar é muito grande. Então você, além de possibilitar a apatia ou ter essa apatia da população, se eximindo da responsabilidade de votar, você ainda aumentaria a possibilidade daqueles que votariam somente por interesse, né? Por interesse de alguma elite política ou algum grupo que tivesse interesse naquela eleição. Em 9 minutos, a gente conversa com o professor de Direito, Antônio Leal de Oliveira. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o professor de Direito, Antônio Leal de Oliveira. Antônio, você falou a respeito do que seria um procedimento desejável do eleitorado, inclusive o nosso, que isso nós não estamos excluídos desse grupo de eleitores que tendem a se alienar, principalmente quando buscam o retrospecto do candidato. Agora, há uma discussão hoje quanto ao fato da péssima ou da má qualificação da nossa representação política se constituir um atentado à própria vigência da democracia. Como é que você vê isso? Existe uma frase famosa do Churchill que diz que a democracia é a pior forma de governo depois de todas as outras. E, sinceramente, Eustáquio, eu não sei qual seria a solução para isso. Seria escolhermos uma elite de representantes, pessoas escolhidas, por exemplo, no banco das universidades, entre os maiores especialistas. Eu acho que já está mais que comprovado que nível de escolaridade, nós tivemos um exemplo recente no Brasil, de um presidente com o mais alto gabarito intelectual e acadêmico, seguido de um presidente com um baixíssimo nível de instrução ou de estudo formal. Se ufana de não estudar, inclusive. Inclusive, acha que ler jornais lhe causava mal-estar estomacal, mas enfim. Fora essa polêmica, ou seja, e não houve grande ruptura nesses dois modelos de governo. Aliás, em termos até de linha econômica, foram muito parecidos, se não praticamente iguais. Então, fora o exemplo da representação, qual seria a solução? O exemplo de democracia direta? Exato, vamos pensar nisso, vamos só cogitar essa possibilidade. Agora, a tecnologia da informação coloca essa possibilidade. Se a sociedade brasileira quiser saber o que o Brasil acha de aborto, de maioridade penal, blá, 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 tem como consultar, está todo mundo conectado, eu acho que já tem mais celular no Brasil hoje do que de população. Essa possibilidade da democracia direta, desde que houvesse uma instância mediadora que coordenasse o processo, né? Essa aqui é a questão. Tem que ter uma instância para coordenar. Quem que vai controlar se não está havendo algum tipo de fraude, né? Exatamente. Isso se chama, tem, aliás, até um tom pejorativo quando se fala nisso, a chamada democracia plebiscitária, né? Eu acho que a consulta à população é um fator importante, eu acho que ela deveria ser mais utilizada. Nós tivemos recentemente, a coisa de uns 4 anos atrás, o referendo a respeito do desarmamento, onde a população se manifestou e manifestou a sua posição a respeito daquilo. Eu acho que são fatores e condições a serem levados em conta pelo Congresso, mas isso envolve também outras questões. Por exemplo, não é porque a população quer que tudo deve ser permitido. Existem os limites constitucionais, existem o respeito aos direitos fundamentais do indivíduo e do cidadão. Então, eu acho que a consulta à população, especialmente nos casos mais importantes, é fundamental. Eu acho que a população deveria ser mais
exigida e cobrada, especialmente em questões, como você bem colocou, que dizem respeito à vida do brasileiro em geral. Questões polêmicas como o aborto, questões polêmicas como, por exemplo, essas questões envolvendo a representação política ou a participação de pessoas ou não. Eu acho que a população deveria ser mais consultada, mas há que se ter um limite nisso. Por quê? Porque nós sabemos que o nível de instrução da população, de uma maneira geral, ainda é muito baixo. Por mais que tenha avançado muito e tenha havido uma melhora nos últimos anos, tanto em termos econômicos quanto em termos educacionais da população, nós sabemos que o nível de educação, e os índices internacionais mostram isso, que nós estamos muito ainda defasados em termos da absorção desse conhecimento. Não que educação formal seja condição para se ter, condição essencial e única para se ter o melhor governo. Mas é importante. Com certeza. É importante para se criar consciência, é importante para se criar responsabilidade. Então, se fazer consultas à torta e à direita à população, inclusive se facilitando a consulta, por meio, como você bem colocou, de celulares, internet, pode ser um instrumento interessante, mas usado com parcimônia. Porque ainda a população é passível de ser utilizada como massa de manobra. Massa de manobra de grandes suscetível, de comunicação, de grandes corporações econômicas, de detentores do poder político, ou seja, há esse risco. Então, é muito difícil se achar qual é o meio termo nisso, né? A Venezuela tem usado muito os plebiscitos para consulta da população. O modelo americano, Antônio, o modelo americano, como é que você vê? O modelo americano, você diz, de democracia... De eleição. Eu acho um modelo interessante, mas que também, como nós já conversamos, ele apresenta alguns problemas. Qual é, talvez, o principal desses problemas? Você permite, ou você traz a possibilidade de um presidente ser eleito, como foi no caso do Bush, na segunda eleição, com menos votos do que o segundo lugar, né? Então, que representativo, que escolha da maioria foi essa se você teve menos votos que o seu concorrente direto? E outro ponto, e aí voltando até porque a gente falava no primeiro bloco, a respeito da falta de programa ou da falta de uma linha programática bem definida dos partidos, no sistema americano isso é mais fácil de ser utilizado porque você sabe e você já conhece de antemão o que pensa o Partido Democrata. As bandeiras de cada partido. E o que pensa o Partido Republicano. E, Eustáquio, isso tem sido muito alvo de discussão nos Estados Unidos, porque cada vez mais esses partidos têm se tornado mais parecidos. O que tem diferenciado é a figura, por exemplo, do escolhido, no caso do Obama. Sim. Um modelo que ainda mantém muito bem essa disparidade entre os dois partidos é o modelo inglês. O modelo inglês você tem muito bem definido qual é a bandeira do Partido Conservador e qual é a bandeira do Partido Trabalhista. Então a população ela já sabe de antemão que, independentemente do escolhido por aquele partido, aqueles programas têm que ser acatados. O programa vai ser cumprido. Ou seja, no caso de um partido conservador, defesa dos valores da liberdade de mercado, do Estado mínimo, da coisa do empreendedorismo da população. No caso do Partido Trabalhista, um Estado mais social, um Estado mais assistencialista. Agora, e no caso brasileiro? Como é que ficaria essa situação, onde os partidos cada vez mais se confundem em seu conteúdo? Aliás, a propósito disso, eu acho que outro comprometimento também do nosso processo democrático é exatamente a falta de substância dos partidos. Né? Exatamente. Isso é um risco e um comprometimento seríssimo. Os partidos cada vez menos, eles se mostram para a população em suas peculiaridades. A não ser os partidos cada vez menores e extremos, seja os guetos, da esquerda ou da direita, onde você tem, inclusive, conteúdos e programas cada vez mais parecidos com tempos já muito passados. Os partidos majoritários nacionais, se você ler os conteúdos programáticos sem colocar o nome deles, você provavelmente não vai ser capaz de identificar claramente. Até porque estão mais centrados em pessoas e são mais personalizados do que propriamente programáticos. Exatamente. Os partidos são cada vez mais focados no candidato e não no conteúdo. Inclusive, essa pessoa que é, vamos dizer assim, o líder nesse partido, acaba adequando o seu discurso com o que quer a população e não com o que defende o seu partido, seja historicamente, seja momentaneamente. Antônio, sou muito grato pela sua presença aqui e espero tê-la aqui outras oportunidades para tratarmos desse assunto no sentido de compartilhar essas reflexões. Eu que agradeço a oportunidade e conte sempre com a gente. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do professor de Direito e diretor da Escola Superior de Advocacia da OAB Espírito Santo, Antônio Leal de Oliveira. Até já.